Quero chamar o nosso especialista em Matrix, o Fábio, né, para nos ajudar no terceiro e último episódio. Mais um microfone, por favor. Obrigado, Fábio. Muito bem. Terceiro e último episódio. Você pode nos falar sobre o terceiro filme da série ou da trilogia Matrix? Claro. Bom sábado a todos. Bom, o terceiro filme, a terceira e última parte do filme, ela basicamente acontece aquilo que estava sendo previsto ou profetizado nos outros filmes, que é a guerra entre os humanos e as máquinas. Os humanos estão lá na cidade, na única cidade que sobreviveu, que é Zion, e as máquinas estão indo em encontro a essa cidade para destruir todos que estão lá e destruir de vez com os humanos. E no meio disso tudo, no meio dessa guerra que está acontecendo, vem a questão da escolha. A escolha está em todos os filmes, mas no terceiro filme, principalmente, é onde as pessoas vão além da escolha, elas realmente se comprometem em fazer alguma coisa. E a principal das escolhas é a do Neo, que ele entende o objetivo dele, do que ele está fazendo lá, ele aceita ser o tal escolhido e o sacrifício dele para salvar a humanidade. Para salvar, não só salvar a humanidade, mas criar a paz entre as máquinas e os humanos. Legal. Mais alguma ideia que você gostaria de destacar? Não, basicamente isso. É só a questão das escolhas mesmo. Nós temos uma batalha. Sim. Entre dois grupos, a escolha e o sacrifício. Legal. Deus abençoe. Bem, eu gostaria de encerrar a série e que nós trabalhamos também do que é religiosidade na série do Matrix com uma perspectiva um pouco diferente. No livro de Lucas capítulo 9, nós temos detido o verso 23, 9 verso 23, este tem sido a base da nossa série Matrix. No primeiro dia nós estudamos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue-se. Semana passada nós estudamos dia e noite, tome a sua cruz. E hoje seria a terceira parte, siga-me, a decisão de seguir. Mas essa decisão não é fácil, porque ela tem um conflito. E muitas vezes nós não entendemos o que significa seguir a Jesus. Das três partes, negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus, a mais difícil de todas elas é seguir a Jesus. Por quê? Bem, para entender o que significa seguir a Jesus, nós vamos ter que, quem sabe, analisar um outro texto. Mas antes de chegar a esse outro texto, que se encontra em Lucas capítulo 15, deixa eu falar sobre magnetismo. Você já percebeu? É para mim? Ah, obrigada. Hoje é água. A gente faz oração e transforma em vinho. Para nós entendermos o significado do texto, vamos tentar entender o magnetismo. Já viu aquelas pessoas que têm, parece que um imã dentro delas? Elas têm a capacidade de atrair pessoas. E muitas vezes um determinado grupo de pessoas. Tem aquelas pessoas que são felizes, elas entram, até parece que a luminosidade do ambiente muda. E todas as pessoas parecem que felizes rodeiam-se desta pessoa. Tem aquelas pessoas que parece que andam com uma nuvem em cima, né? Tá tudo bem? Como podia estar bem? Né? E parece que todos aqueles melancólicos, tristes também rodeiam. Tem aquelas pessoas que têm um imã para confusão. Já viu que, tipo, teve uma confusão, tal fulano estava lá, não estava? Porque tem aquelas pessoas que parece que tem um imã para confusão. Eu conheci um que para mim, ele é o imã da confusão. O nome dele era Kleber. Vulgo o louco. Ele estudou no IASP, ali em Hortolândia, e ele foi gentilmente convidado a buscar uma outra escola para estudar. Aí ele foi para o IAP, lá em Maringá. Não passou muito, ele foi convidado também a buscar uma outra escola para estudar. E ele foi parar no velho IAP.
NASP, ali em Itapecerica da Serra. Não passou nem 3 semanas e ele foi convidado a procurar uma outra escola. Ele era louco. E andar com ele era certeza de ter confusão. Deixa eu contar pelo menos alguns dos fatos, para você pensar ou ter certeza que eu não estou falando besteira. Ele estava assim meio enamorado, apaixonado pela filha do pastor da igreja, acho que era da Assembleia de Deus ou Congregação Cristã do Brasil. E ele falou assim: Douglas, vamos na igreja lá, porque eu quero conversar com a menina, quero fazer uma média com o pai, não sei o que e tal. O pai era o pastor da igreja. Falei, vamos. E nós fomos no domingo à noite. Eu não me lembro se era da Assembleia ou da Congregação. Vamos falar que fosse da Assembleia. E chegamos lá, sentamos. E ele assim de olho na menina, a menina dando tchauzinho, e os rapazes da igreja não gostando muito, né? O pai olhando meio torto. E o pai estava falando, e na metade da mensagem falou assim: eu estou sentindo que Deus me deu alguém está recebendo uma revelação de Deus agora. E eu gostaria de saber quem é esta pessoa, e gostaria que você viesse aqui à frente falar a revelação de Deus, que Deus está lhe concedendo. Nesse momento eu segurei o Kleber, coloquei a mão assim: não vai. Não vai. Não deu, não consegui segurar. Ele pulou, eu recebi a revelação. E ele veio andando na igreja e pegou e falou uns 40 minutos da revelação que supostamente ele estaria recebendo. Kleber era sinal de confusão. Ele tinha imã para confusão. E eu tenho outras histórias, mas pelo tempo não vou contar. Jesus era uma pessoa magnética. Jesus tinha um imã dentro dele. Ele atraía pessoas. Mas Jesus não atraía todas as pessoas. Jesus atraía um determinado grupo de pessoas. Que grupo era este? Lucas capítulo 15. Eu amo o evangelho de Lucas. Eu amo a maneira que Lucas desenvolve, a pesquisa que ele fez, o detalhamento das coisas. Lucas 15 é muito conhecido, porque Lucas 15 nós encontramos 3 histórias, quem sabe as 3 histórias mais conhecidas da Bíblia. A história da ovelha perdida, a história da moeda ou da dracma perdida, e a história do filho pródigo. É o capítulo dos perdidos e achados. E com certeza você já escutou essa história, já assistiu essa história, seja na televisão, desenhos animados pelo tio Diogo, né, a tia Cecel, qualquer coisa assim. Mas você com certeza já teve ideia. Mas o que muitas pessoas não param para estudar é a razão pela qual Cristo contou as histórias. Nós só estudamos as histórias e nos esquecemos que Cristo tinha uma finalidade em contar essas histórias. E na minha visão, mais importante do que as histórias em si, foi a finalidade pela qual Cristo contou as histórias. E eu quero me deter em 2 versos, os quais eles dão o fundamento da razão por que Cristo contou a história. 15, verso 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Jesus tinha um imã. Jesus era uma pessoa magnética. Ele atraía um determinado grupo de pessoas. E aqui é identificado 2 grupos de pessoas que eram atraídas por Jesus. Qual que era o primeiro? Qual que era o primeiro? Vou ler de novo. Publicanos. Quem eram os publicanos? Publicanos era a raça mais, deixa eu escolher uma palavra suave para descrever, mais rejeitada da comunidade. Os publicanos, eles eram judeus que trabalhavam a serviço de Roma e eles coletavam impostos. Mas você pensa que o mensalão é algo só dos brasileiros? Não. E é algo novo? Não. Naquela época, esses publicanos, quando eles iam coletar os impostos, eles pegavam a parte de Roma e pegavam a parte deles muito maior do que de Roma. Ou seja, eles faziam a vida deles oprimir mais os seus irmãos da sua família, explorando com impostos.
Vou dizer uma coisa para você. Ser traído é ruim. Ser rejeitado, ser, sabe, enganado é ruim. Mas ser enganado por alguém do mesmo sangue é pior ainda. E os publicanos eram essa raça. Os fariseus, uma das frases que eles mais faziam, e quando eles iam orar, eles levantavam as mãos aos céus e diziam assim: Senhor, obrigado porque eu não sou um publicano. Eu não sou um traidor, eu não sou essa raça de víboras, essa raça de nojento. Quando um publicano passava, o judeu costumava cuspir no chão, de nojo. Jesus, ele tinha imã para atrair os publicanos. E a Bíblia diz aqui que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos. E o segundo grupo que a Bíblia identifica como aquele grupo que Jesus atraía eram os pecadores. Nesses pecadores nós temos adúlteros, prostitutas, nós temos ladrões, nós temos mentirosos, toda a escória da sociedade. Se aquele dito popular fosse verdade, me diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Quem sabe nós concluiríamos que Jesus era quê? Um porcaria? Mas por que este grupo de pessoas, ele era atraído por Jesus? Porque Jesus era graça. A razão porque publicanos e porque pecadores iam até Jesus, porque Jesus, ele não tinha graça. Jesus é a pessoa da graça. Graça é uma palavra que nós gostamos de falar, de cantar, mas que nós entendemos muito pouco. Sendo sincero, muitos não têm a mínima ideia do que seja graça. E indo um pouquinho mais, nós, adventistas do sétimo dia, entendemos muito menos ainda o que é graça. Graça é quando eu recebo algo que eu não mereço. Graça e misericórdia seriam a mesma moeda de lados diferentes. Graça é quando eu recebo algo que eu não mereço, e misericórdia é quando eu não recebo aquilo que eu merecia. Graça é quando eu recebo o que eu não mereço, e misericórdia é quando eu não recebo aquilo que eu merecia. Aquelas pessoas eram atraídas por Jesus porque Jesus não as tratava como elas mereciam, ou como elas estavam acostumadas a serem tratadas. Quando Jesus lidava com uma prostituta, ele não a tratava como um objeto. Quando Jesus lidava com um ladrão, ele não o tratava como se fosse ladrão. Quando a pessoa entende a graça e compreende o que é graça, ele olha a pessoa e trata não como ela é, mas como ela poderia ser, se ela se entregasse completamente nos braços de Deus. E é esta razão que as pessoas iam até Jesus, porque estar ao lado de Jesus era bom. Você sabe aquelas pessoas que quando você olha, você fica feliz porque você encontrou? Nossa, está vendo essa pessoa, eu quero ficar perto dela. Todos nós, na nossa vida, nós temos esse tipo de pessoa, sabe? Puxa, que legal, nossa, que legal, não sabia que ia encontrar você aqui, sabe? O seu humor muda, o seu dia muda. Mas tem aquelas pessoas, e muitas vezes, né? Toca o celular. Ai, não queria falar com essa pessoa hoje. Justo hoje não é um dia bom. E essa pessoa me ligando. Aí você respira fundo. Eu sou pastor. Olá, como vai você? O que eu posso te ajudar? Uma coisa que eu queria falar é falar com aquela pessoa. Jesus era uma pessoa que as pessoas gostavam de estar ao lado dele, porque ele era graça. E gostava de estar ao lado dele, principalmente aqueles que não eram bem tratados. Sabe? É gostoso você ser bem tratado. É gostoso você ser amado. E quando você não é amado,
é ruim. Faz parte, mas é ruim. É por isso que todos os publicanos iam ao encontro de Jesus, todos os pecadores, porque eles sabiam que não mereciam ser tratados daquela maneira, mas Jesus os tratava daquela maneira. Esses são os dois grupos que o primeiro verso apresenta. Veja o verso 2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. O segundo verso de Lucas capítulo 15, nós vemos agora outros dois grupos. Nós vemos agora quem? Fariseus e escribas. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram aqueles caras da alta sociedade, eram os que mandavam, eram os bocas. Eles eram um exemplo. Quando passava um fariseu, a mãe falou: é com um daqueles que você precisa casar, filha. Aquele é um bom partido. Não é esse porcaria que você está olhando, não. Fariseu era o cara. Tentava fazer tudo certo. E quem eram os escribas? Bem, os escribas, eles eram a máquina de fotocópia da época. Como você sabe, não existia imprensa naquela época, não existia Xerox, impressora. Gutenberg, em 1500, que trouxe a imprensa. Então, o que os escribas faziam? O trabalho deles era copiar à mão as Sagradas Escrituras. Trabalho difícil, bem pago e muito recompensado no sentido social. Ele é um escriba, ele passa o dia com a Bíblia. Os dois principais grupos da sociedade, fariseus e escribas, no verso 2 e no verso 1, os dois piores grupos da sociedade, publicanos e pecadores. Mas aqui vem um aspecto. Diz que esses dois grupos, os principais da sociedade, eles estavam o quê? Murmurando. Como assim? Como assim? Esse Jesus não vale nada mesmo. Olha com quem que ele anda. Olha com aquele povinho. Aquele povinho pecador. Aquele povinho que não vale nada. Ele deveria andar com a gente. Se ele fosse alguma coisa, pessoa boa, ele tinha que andar com a gente. Nós somos. E queridos, nós adventistas temos uma tendência muito grande a sermos como fariseus e escribas. E o grande problema do fariseu e os escribas é que eles não compreendiam, e nós muitas vezes não compreendemos o que é pecado. Esse é o grande problema. Eles não entendiam. E eu quero explicar por quê. Quando a gente fala o que é pecado, qual que é a primeira resposta que vem na sua cabeça? Pecado é transgressão da lei. A gente pega o ensinamento mais básico e mais elementar, e como Paulo disse, vocês deveriam já estar anos-luz, mais aprofundado. Vocês já sabem quanto tempo de religiosidade, quanto tempo estudando a Bíblia, ainda vocês entendem que pecado é isso? Pecado é isto, mas é muito mais do que isso. Mas o problema é que nós nos limitamos. Pecado é transgressão da lei. Se eu não transgrido a lei, eu não tenho o quê? Pecado, pronto. Eu não tenho pecado, eu sou melhor. E se eu andar com você que peca, opa, bem-aventurado que não anda, não se assenta, não conversa, não deita, não dorme na roda dos escarnecedores. Pronto, eu não quero ficar perto de você, porque eu não peco mais e você peca. Eu sou santo e você é um pecador que merece o fogo do Malaquias. Mas o grande problema é que essa visão do pecado é uma visão elementar e fraca. Como diz os estudiosos, e quem sabe, tem uns pastores que têm assistido meus vídeos e questionado algumas coisas, eu também sei falar linguagem teológica. Harmatologia é o estudo do pecado. E vamos fazer um estudo de harmatologia para você, querido amigo. Mas vamos dizer, você sabe o que é pecado? Deixa eu fazer um trocadilho aqui. Um ladrão, ele não se torna ladrão ao roubar, mas ele rouba porque é ladrão. Como? Não entendi, vou repetir. Um ladrão não se torna ladrão ao roubar, mas ele rouba porque é um ladrão. Pastor, não ajudou muito. Vou dar um exemplo aqui. Estou com a minha carteira aqui.
Pô, carteira de pastor, pastor tem 8 igrejas. Nossa, se todo mundo pagar um salário para o pastor, imagina quanto que ele tem ganho. Tem muito dinheiro aqui. Tem muito mesmo. Eu tenho aqui 2.000 dobras. 2.000 dobras. A moeda lá de São Tomé e Príncipe. 2.000 dobras em real dá quase 10 centavos de real. Mas vamos dizer que a minha carteira estivesse me incomodando. E eu chegasse, tirasse minha carteira e colocasse minha carteira aqui. Enquanto eu pregava, tomasse minha água. E eu continuo pregando. Mas tem alguém olhando para minha carteira. Pô, o que será que tem nessa carteira do pastor? Nossa, ela não está tão fina. Deve ter dinheiro. Deve ter dólar canadense lá dentro. Nossa, a carteira do pastor. E se o pastor esquece essa carteira? Ah, se ele esquecer a carteira, já era, hein? Eu vou pegar essa carteira. E eu saio para o almoço e a carteira fica aqui. O pessoal desmonta, não percebe, a carteira está aqui. E a pessoa vem toda feliz, né? Pega a carteira. Pergunta. Ele se tornou um ladrão quando pegou a carteira? Sim ou não? Sim ou não? Não, ele já era. Ele já era. Faltava coragem ou oportunidade. Mas ele já era o quê? Um ladrão. Enquanto eu estava pregando, eu estava pensando no quê? Na carteira. Vou repetir a frase. Um ladrão não se torna ladrão ao roubar, mas ele rouba porque é um ladrão. Ok, pastor, entendi esse conceito. Então entendo o conceito do pecado. Você não se torna um pecador ao pecar, mas você peca porque é um pecador. O que torna você um pecador não é quebrar a lei de Deus, mas você quebra a lei de Deus porque você já é o quê? Um pecador. Existem duas coisas, existe o ato do pecado e existe o estado do pecado. Não importa se você faz atos de pecado, você é um pecador no seu estado. O que Davi disse? Ele disse, no ventre da minha mãe, eu já fui concebido em quê? Em pecado. Quantos mandamentos Davi tinha quebrado no ventre da mãe dele? Nenhum. Porque a despeito de que você quebre ou não os mandamentos de Deus, você é um pecador. Em outras palavras, esses 4 grupos que nós estamos estudando, publicanos, pecadores, fariseus e escribas, eram farinha do mesmo saco. Todos eles eram o quê? Pecadores. Mas o que fazia a diferença era a noção que eles tinham. Os publicanos e os pecadores, eles entendiam que eram pecadores. E o problema do fariseu e dos escribas é que eles pensavam que não eram pecadores. E queridos, se você não pensa que é um pecador, você não precisa de um Salvador. É por isso que é tão demoníaca esta ideia de que eu posso me justificar por mim mesmo. Ah, eu já devolvo o dízimo todos os sábados. Ah, eu já li a Bíblia tantas vezes. Ah, eu guardo todo sábado. Ah, eu já deixei de comer isso, deixei de beber isso. Eu sou melhor do que você. Não é nada. Porque em essência você continua um pecador. Esta filosofia que eu sou alguma coisa, Jesus diz à igreja de Laodiceia, você é um pobre, cego, nu, miserável, desgraçado. Acorda, você é um pecador. E se você não entender que você é um pecador, você não vai conseguir encontrar a salvação que é em Cristo Jesus. O que você está dizendo, pastor, que eu devo me jogar no pecado? Não estou falando que você precisa se jogar no pecado, porque você já está jogado no pecado. Você já está na lama, o salário do pecado é a morte. Quando fala desse pecado, não está falando de atos, não está falando de 10 mandamentos, está falando do estado do pecado, da essência do pecado. Se você pegar uma criança agora, recém-nascida, e levar para o céu, esta criança vai pecar no céu, porque o que faz dela pecador não é a circunstância, não é o ambiente, mas é o estado interno que ela tem de pecado.
Eu sou pecador, você é pecador. Não importa se eu trabalho 24 horas por dia, lendo a Bíblia, dando estudos bíblicos, eu continuo sendo pecador. E quando eu tirar essa ideia de que sou pecador, eu estou caminhando para o fracasso espiritual. Quando Paulo estava mais perto de Jesus, ele disse: eu sou o pior de todos os homens. Porque quando você está perto de Jesus realmente, você vê a luz e a glória de Deus, e você olha para você e fala: eu sou pecador. Quando alguém diz para mim: pastor, eu estou bem, estou salvando, olha, sou a melhor pessoa, eu falo: essa pessoa está perdida. Essa pessoa está perdida porque está longe de Jesus. Quando você está perto de Jesus, você percebe que precisa dele mais e mais e mais e mais. Mas nós temos as nossas listas. Faça isso, não faça isso, faça isso, não faça isso, faça isso, não faça isso, faça isso, não faça isso. É por isso que a Bíblia é clara. Efésios 2, verso 8 e 9. Pela graça sois salvos. Isso é mediante a fé. É um presente de Deus. Algo que você não consegue. E o verso 9 diz: não é através de obras, para que você não se glorie. Salvação é só por Cristo. Eu não estou falando que você deve se jogar no pecado, eu sou pecador. Jesus, a graça é algo dinâmico, quando ela toma conta de você. Quando você percebe que é pecador e precisa de Deus, e você vai até Deus, Deus te dá força para vencer o pecado. É por isso que ele disse à mulher adúltera, João 8:11, eu também não te condeno, é a graça. Vá e não peques mais, é a graça também. Mas se eu não entendo a graça, eu não vivo a graça. E eu não compartilho a graça. Pessoas que não conseguem compartilhar a graça é porque não entenderam e não compreendem a graça. Graça não é uma coisa, graça é uma pessoa. E é por essa razão que Jesus conta as histórias. Eu sou aquele que veio buscar a ovelha perdida. Eu sou aquele que veio buscar a dracma perdida. Eu sou aquele que vem salvar o filho pródigo e o irmão do filho pródigo. Veja, perdido estamos todos. Perdido estamos todos, mas só serão salvos quem reconhece que está perdido. E aqui tem esses dois grupos. O grupo de publicanos e o grupo de pecadores que iam até Jesus. E tem os outros dois grupos, fariseus e escribas, que estavam longe de Jesus, porque achavam que não precisavam da graça. Eles tinham algo melhor do que a graça. E é este grupo que vai escutar quando Jesus voltar: apartai-vos de mim, porque eu não os conheço. Ah, mas Senhor, em teu nome não fizemos isso, não fizemos aquilo, e aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro. Você fez muita coisa no meu nome, mas você não me conheceu, você não me seguiu, você não me buscou. Voltando ao nosso tema e concluindo, quando Jesus diz: vem e segue-me, Ele está chamando você a fazer parte do grupo de publicanos e de pecadores, porque são só os publicanos e pecadores que seguem a Jesus. Há essa batalha interna dentro da igreja, entre publicanos e pecadores e fariseus e escribas. Mas perto de Jesus só estão os pecadores. E quando Jesus diz: vem e segue-me, Ele está dizendo: você precisa me seguir se você entender que você precisa de mim, e que sem mim você não é nada. Pô, mas eu guardo o sábado, louvado seja Deus. Mas você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Você é um pecador publicano.
E a pergunta que eu faço para você: você se sente como um pecador? Você está disposto a seguir a Jesus? Porque quem só segue a Jesus é um publicano e pecadores. Você está disposto? Eu louvo a Deus que nesta manhã, através de um ato público, nós temos alguém que está reconhecendo que é pecador. Quero chamar o Michael aqui. O Michael compreende que ele precisa de Jesus. Michael, você precisa de Jesus? Precisa. Ele precisa de Jesus. E sabe quem mais precisa de Jesus? Eu preciso de Jesus. Você precisa de Jesus. Vem e segue-me. Você está disposto a seguir a Jesus? Como? Você está disposto a seguir a Jesus? Estou, sim. Você está disposto a seguir a Jesus? Não importa o que você fez ou deixou de fazer, ainda existe esperança para mim, para você e para o Michael. Nós fazemos separação, nós fazemos acepção, mas Deus não faz. O que Deus faz é um convite: segue-me. E aquele seguir a Jesus jamais será jogado fora. Porque você decidiu seguir a Jesus, Jesus te aceita hoje. E Ele não vai te abandonar. E você? Você se sente melhor do que eu, do que o Michael, ou do qualquer... Ou você se sente como um pecador que precisa da graça de Deus? Eu, Douglas Wesley Pereira, preciso da graça de Deus. Porque Jesus veio, Lucas 19:10, eu amo o livro de Lucas. Porque Jesus veio, o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que estava o quê? Perdido. Se você não considerar-se perdido, você não será salvo e encontrado. Nós vamos escutar uma canção agora que fala da volta de Jesus. E eu gostaria que você mentalizasse enquanto escuta o momento da volta de Jesus. Jesus está vindo. E na volta de Jesus só vai ter dois grupos: salvos e perdidos. Entre os salvos haverá adventistas, entre os perdidos haverá adventistas. Entre os salvos terá católicos, entre os perdidos terão católicos. Entre os salvos terão batistas, entre os salvos terão perdidos batistas. Entre os salvos terão espíritas, entre os perdidos terão espíritas. Não haverá placa de igreja, denominação, raça, cor bancária. Haverá só dois grupos: salvos e perdidos. E o que vai diferenciar se você é um salvo ou um perdido é se você reconhece hoje que você é um perdido e precisa da graça de Deus. Se Jesus estivesse voltando hoje, de que lado você estaria? Dos salvos ou dos perdidos? O Jesus chama: vem e segue-me.